Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Ei, você tinha coragem de fazer o que Abraão fez? Você tinha coragem? Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo 12. Você tinha coragem de fazer o que Abraão fez? Deus chamou aqui Abraão e disse a ele, no versículo de número 1 do capítulo 12 de Gênesis. Gênesis 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai-te da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Imagine você estar no meio da sua família, ali na casa, e você ser um homem fiel a Deus, uma mulher, e Deus dizer assim: ei, Abraão, ou ei, Francisco, ou ei, Paulo, não sei, sai da tua parentela, da tua casa, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Impressionante isso, é que Deus primeiro te envia, me envia, depois chama, ele chama e depois é que ele vai mostrar. E o ser humano, ele queria o contrário. Ele quer que Deus fale, Deus mostre tudo para depois. E se Deus não quer mostrar, ele quer mostrar depois que você obedecer. Não é o contrário não. O homem, ele quer receber primeiro a bênção. Quantas pessoas eu conheço e vi já dizendo: deixa Deus fazer isso na minha vida, que eu obedeço Ele, que eu sigo Ele. Eu já conheço uns poucos. Transporte, deixe Deus me abençoar com transporte, deixe Deus me abençoar com salário. Sempre eles falam isso. Abraão foi chamado e Deus disse: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Presta atenção, tem bênção na sua vida e na minha que é incondicional. Não precisa você fazer nada e nem eu. Mas tem bênção que é condicional, tem que ter uma condição. Então, qual era a condição de Abraão? Era obedecer Deus quando ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí ele vai anunciar as bênçãos. Ele anunciou a Abraão que ele tinha que fazer para poder desfrutar da bênção. Versículo 2: e farei em ti uma grande nação. Então ele disse: Abraão, se tu me obedecer, saindo do meio da tua parentela, da tua terra, e indo para um lugar que eu vou te mostrar, então, farei de ti uma grande nação. A primeira bênção: a tua nação vai ser tremenda, vai ser muito grande, vai ser sem ter quem conte, como a areia do mar, como o texto diz, como as estrelas do céu. Aí vamos aqui para a parte B do versículo: e te abençoarei. Então ele disse: se tu me obedecer, em ti farei uma grande multidão e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Olha, a condição para ele era só obedecer a sair. Agora será uma grande nação, será um homem abençoado, será um homem do nome conhecido como está aqui hoje. Ele disse: eu vou fazer o teu nome conhecido. Quando ele diz aqui: engrandecerei o teu nome. Quem é o pai da fé conhecido? Abraão. Aí ele continua: e tu serás uma bênção. Agora ele vai anunciar aqui, ele dizendo no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Você vê porque que hoje na rede social
É só o que você vê, é falando mal um dos outros, é atacando, sabe por quê? Porque está aqui enquadrado, o inimigo faz isso, porque se você o abençoar ele lá, aquele líder, você vai ser também abençoado. Ele diz aqui, Abraão, aqueles que te abençoares, eu abençoarei. Lendo o texto aqui, abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Então o inimigo usa você, usa alguém para amaldiçoar alguém, porque sabe que vai ser amaldiçoado também. Porque você não é juiz, você não entende como é que você pode julgar. Ninguém sabe da vida de ninguém do interior do homem, só Deus. Apesar que as obras revelam, mas você não consegue. Às vezes pessoas é presa a uma situação, elas vivem orando, buscando para se ver livre e ainda não se viram livre ainda. Eu conheço uma pessoa que vinha aqui na igreja, ele era fumante, aceitou Jesus e eu dava oportunidade a ele. Mas aquela pessoa cantava e depois os outros estavam criticando. Quem criticava ele hoje estão no mundo e ele, Jesus, o libertou e hoje ele está uma bênção. Então ninguém conhece o futuro, porque Jesus, ele não gosta de olhar para o seu passado nem o dia de hoje, ele gosta de olhar o que você vai ser no futuro. Porque não adianta ter sido uma bênção no passado, hoje mais ou menos, e depois não ser nada. É aquele que perseverar até o fim. Mas voltando aqui para o texto, ele diz aqui, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que a única condição de Abraão para receber tudo isso era obedecer a Deus, mas olhe que não é fácil, né? Saia do meio da sua parentela. Eu estava no Maranhão, capital do Maranhão, eu tinha um sítio lá, construí com muito trabalho, tinha uma plantação de coco, e era uma benção lá a minha vida. Aí Deus chega e diz assim, ei, vai cuidar das minhas coisas que a tua morada está preparada. Eu acabei com tudo, vim embora, eu estou no interior do Ceará, no interior seco, né? Mas por quê? Porque Ele é quem manda. Então, se Deus manda, obedece quem tem juízo. Quem não quer, persevera na mesma coisa. Aí aqui ele diz aqui, ó, louvado seja Deus, e em ti serão benditas as famílias da terra. E se foi Abraão, como o Senhor lhe disse, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Oh, meu Deus, 75 anos. Ele não era um jovem, não era? Ele tinha 75 anos, quando Deus chega para ele e diz assim, Abraão, eu vou fazer coisas tremendas na tua vida, mas tu vai ter que sair desse lugar. Mas por que Deus mandou ele sair da parentela? Porque Deus sabia de tudo, Ele é quem conhece tudo, Ele é quem vê tudo. Então Abraão seguiu, e o seu sobrinho Ló foi com ele. Versículo 5, e tomou Abraão a Saraí sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que ele tinha acumulado, e as almas que ele tinha acrescido em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Louvado seja Deus. Então, versículo 6, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam na terra. Ou seja, Abraão iniciou a peregrinação dele, saindo do meio da parentela, para que ele herdasse uma coisa tremenda, que até o dia de hoje é o nosso pai Abraão. Então, quem conhece a história de Abraão, sabe que ele não tinha um filho da bênção, um filho para deixar tudo, não era? E aí houve aquela história todinha, com H colocada no meio da história,
Mas a promessa que Deus fez, ele disse a Abraão que tua família será grande. Como seria grande a família de Abraão se ele não tinha filho, né? E Abraão foi ficando mais velho. Deus fez a promessa a ele e Abraão saiu. Quantos anos Abraão tinha? Era Abraão de idade de 75 anos. E quando é que ele foi ter filho? 25 anos depois, 100 anos. Com 100 anos de idade estava nascendo o seu filho Isaque, para se cumprir o que Deus tinha dito. Então o que Deus fala a você ou a mim, não pode deixar de se cumprir. Só não vai se cumprir se você não obedecer a Deus. Então se você não obedecer, não vai se cumprir. Foi o caso de Abraão. A condição era aquela, ele tinha de sair do meio da parentela. Agora está sua esposa com 90 anos, Abraão com 100 anos, e nada do filho. Cadê o filho da promessa? Cadê? Quando pensa que não, os anjos vieram anunciar destruição de Gomorra, de Sodoma, de Zebulim, de Adma, ou seja, aquela cidade ali, foram anunciado que o ser destruída, passado fogo. Aí olha, veio o castigo para os desobedientes e a benção para o obediente Abraão, que ainda estava esperando no Senhor a sua promessa. E aí o anjo anunciou que Sara ia ter o filho. E aí de onde nasce o Isaque, para se cumprir a promessa. Então não se preocupe, que o que Deus prometeu para o seu marido vai se cumprir. O que Deus prometeu para a sua esposa vai se cumprir. O que Deus prometeu ao papai, à mamãe, ao filho, vai se cumprir. Foi Deus que falou, amém, vai se cumprir. Não foi Deus, então já muda a história. Porque quando Deus fala, só não se cumpre se nós não obedecer. Abraão obedeceu, se cumpriu. Então você obedecendo e eu obedecendo, vai se cumprir. Então que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e acredite que você já é mais do que vencedor, no nome de Jesus.